Fala, manos, minas e monas desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chame de Heavy ou Papo. Além de mim, apresenta esse videocast, esse podcast, Leandro, que não está com a gente hoje porque o PC dele faleceu, mas logo logo ele volta. E também a Zacon, que está no momento sabático. Talvez ele volte, talvez ele não volte, como eu falo todo episódio, mas espero que eles voltem, porque além de sentir falta, é mais legal você tocar o papo com mais de uma. Aliás, nunca é sozinho, porque eu não gravo sozinho, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. A gente vai bater um papo hoje. Nessa temporada eu inventei de fazer especiais, né, com temas. Eu acho que esse é o primeiro tema sério que a gente vai fazer, que é sobre voto por protesto, por que que não vale a pena? E eu convidei uma pessoa que vocês já conhecem daqui e do canal dele também, professor Vitor Fernandes, que além de professor, é comentarista. Eu sempre me confundo, é comentarista político ou de política? É política ou de política, tanto faz, né? Dá no mesmo. Enfim, sou também de dois canais do YouTube além do meu. É... O que eu ia falar? Bom, antes de continuar o papo, preciso dar três recados. O primeiro é que vocês se inscrevam nesse canal, ative o sininho, comente o que vocês acharem legal do vídeo, o que não acharem legal também, porque aí a gente vê o que melhorar. Em relação ao vídeo também, em relação ao tema, se tiverem alguns argumentos válidos ou não, o importante é discutir. E discutir, no caso, não é a forma banalizada, tá? De um bater no outro e sair no caso de família. É discussão saudável com argumentos onde você pode mudar de ideia ou a gente, ou onde cada um fala, não, eu penso assim e eu respeito sua opinião. Desde que ela não seja criminosa. Vou deixar bem claro. É. O segundo recado é que a gente faz parte de uma iniciativa, que a iniciativa é LGBT Podcasters, que é uma iniciativa que visa colorir a podosfera, que são podcasts com pessoas do meio LGBT e para pessoas do meio LGBT também. Mas se você for fora, você também pode ouvir, porque tem podcast lá de games, de, de entrevista como esse, sobre outras coisas também, sobre inclusão, sobre acessibilidade, tem vários temas. Aí, se vocês quiserem saber, a playlist atualizada está aqui na descrição. Então, tem mais de 50 podcasts diferentes. E se você for um podcast LGBT e quiser fazer parte da Podosfera, é só acessar lgbtpodcasters.com.br, preencher o formulário e um dos organizadores, dos coordenadores, vai entrar em contato com você. O último recado é que a nossa parceira Shopping Info está com a gente mais esse episódio. É uma loja de PC Gamer, onde vocês podem comprar PCs com o PC Gamer, a entrega é grátis para todo o Brasil, parcelar em 24 vezes no boleto, parcelar em até dois cartões de crédito em 12 vezes sem juros. E se não me engano, tem cashback do AME 5% e está com 12% no Pix, além do nosso código de desconto, que é o Papo Incerto, tudo minúsculo, tudo junto, onde vocês ganham R$ 100 de desconto nas compras a partir de R$ 1.000. Então, além de ter várias ofertas, tem várias ofertas relâmpago toda semana. Tem oferta de madrugada também para você que é gamer e não dorme nunca, quer comprar um SSD, alguma coisa nova. Além de ter tudo isso que eu falei, você ainda tem mais descontos, né, com essas particularidades. Então, o link está aqui na descrição. Se vocês quiserem comprar com o link, lá tem outros cupons também. Mas se quiser ajudar, o cupom for maior, clica nesse link de baixo, que é a descrição, que você me ajuda de qualquer forma e também vai se ajudar a continuar ganhando desconto. É isso. Eu não sei, no caso, como eu acho que é o primeiro tema sério, eu não sei como começar exatamente. Então é uma coisa nova. Ah, mas eu até te falar uma coisa, nem tipo precisa ser tão sério assim, não. Eu já falo de muita coisa séria, seria até legal se a gente pudesse falar uma coisa mais solta aqui. Aliás, um cenário muito maneiro, cara. Que fundo aí de cenário legal. Eu gosto muito de videogame, tô aqui admirando esse Super Nintendo, Nintendo 64, aquilo ali parece um PlayStation 3. Tem, Enfim, só coisa maneira, gostei. tem um PlayStation 1, tem dois controles. O controle de baixo ele é paralelo, mas é mais bonito que o original, não sei por quê. Aí 64, acho que o Xbox, Não, aquilo PlayStation ali é um 3. PlayStation 3, isso. Eu tenho Não, um, eu não, os sei. controles, os controles. Ah, Tem um tá, controle no tá. meio ali de Xbox ali, ó. Ele funciona. Ah, É tá. bom, é que nem. Eu acho usáveis ali. Só tem os controles do Super Nintendo, que eu tirei o negócio de dentro, porque ele fica pesado, aí não dá pra pôr. Usáveis, mas é só do 64,
E os do Super Nintendo, que os de cima não funcionam mais. Eles só ligam. Hum. O do Xbox, a metade dele não funciona. Não, Mas mas para fins estéticos tá legal, tá eu legal. resolvi dar uma mudadinha, porque esse lado ficava muito. Ficava com o guarda-roupa que tá ali, mas eu troquei de lado. Hum. É... Então, do tema, Não sei, já que a gente pode abordar, já que o voto por protesto tem a ver com essas candidaturas cada vez mais malucas, que a gente vê, tipo, o Kid Bengala pela sei lá quantas vezes ele já se candidatou, aquela menina sem noção do TikTok que eu nunca lembro o nome dela, acho que é um bloqueio mental sadio. Eu acho que é Jéssica, é J alguma coisa. Uma menina que tem o Lavo de Carvalho como Jesus e apoia o Bolsonaro. Bom, se bem que isso é até redundante, né? Jesus. Cara, eu acho que para a gente discutir isso, assim, tem duas coisas, né? Dois tipos de votos aí, nesse contexto de votos de protesto. A gente pode interpretar, acho que, de duas formas diferentes. O voto naquele candidato ideológico eu digo o quê? Né? É um termo meio mal usado pela mídia. Normalmente é um candidato de extrema esquerda, normalmente são os candidatos que têm alguma ideologia, que normalmente o termo ideologia é utilizado daquele que pensa diferente da visão Aham. dominante, da ideologia dominante. Né? Então, por exemplo, o candidato que eu vou votar para o governador aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Serra, candidato a governador pelo PCB. É um cara que chegou a ter 5% nas pesquisas, agora está com 2%. Eu vou Nossa. votar nele mesmo assim. Ele vai perder? Provavelmente sim. Agora, isso não é um voto necessariamente. É diferente você votar num cara por uma convicção político-ideológica, mesmo sabendo que a chance dele vai ganhar é pequena, e um voto no Kid Bengala, e o voto no. Enfim, no maluco Caneta desse azul. aleatório qualquer. Caneta azul, enfim, esses candidatos engraçados, né? Aliás, assim, são motivações completamente diferentes, né? Um é o voto por uma convicção política, naquele que você considera que é o melhor, e o outro é um voto antissistêmico, né? Daquele que acredita que, ao votar no Tiririca, ao votar no Kid Bengala, ao votar na Mulher Milão ou qualquer coisa que seja, você vai estar se rebelando contra o sistema político. E é a crença de quem vota nessas pessoas, normalmente, é uma estratégia que os partidos políticos têm para capturar o voto daqueles que são antipolítica, daqueles que consideram que os políticos são ladrão, que são filho da qualquer coisa, que são não sei o quê. Eu não sei o quanto que pode falar de palavrão aqui, né? Por Porque mim, no pode YouTube. falar tudo. Eu acho que só, se não me engano, alguns temas. Um tema que baniu uma pessoa do YouTube que tá em outra rede social que todo mundo sabe quem é. Esse aí não dá pra falar porque é apologia a crime. Sim. O outro que tem a ver com as pessoas não respeitarem o corpo da mulher, também não pode falar, então você muda pra importunação sexual. E de resto, eu Aham. acho que pode falar qualquer coisa. Eu acho. Ah, beleza. É porque eu percebi que algumas palavras dá problema, né? Eu tive problema com o vídeo meu, monetização e tal, então a gente tem que tomar os cuidados, né? Mas enfim, qualquer um infeliz desse aí, como os partidos políticos sabem que a população está descontente, né? A população tem raiva dos políticos, acha que eles são ladrões, que eles são filho da P, filho não sei o quê, papapá. Eles montam estratégia para capturar o voto desse cara. Eu gosto de dar o Tiririca como exemplo, né? O Tiririca foi nas eleições de 2014, se não me engano, foi a primeira ou não, 2010 foi a primeira, agora não lembro bem. Enfim, 2014 o Tiririca foi o deputado mais votado do Brasil. Ele foi o segundo mais votado da história, só ficou atrás do Enéas, que também tem a mesma motivação. Se eu não Né? me É um voto de. engano, eu acho que foi em 2010. 2010, na verdade. Eu acho que foi 10, mas você reelegeu. O Tiririca, acho que é deputado agora, né? É, ainda é. Ainda é. Então, 18 ele se candidatou de novo. Sempre com a estratégia de trazer o Moro. Eu lembro do Tiririca falando: você sabe o que faz o deputado federal? Nem eu. Vote em mim que depois eu te conto. Vote no Tiririca. Pior do que tá, não fica. Ele falava isso na campanha, né? E Aham. foi muito inteligente dele, da parte dele fazer isso. Por quê? Primeiro porque é engraçado, né? E um horário político é uma coisa chata, né? Você tá ali um monte de gente que você considera que são bandidos, que são gente querendo se dar bem, papapá, e que, na verdade, está iludindo o povo.
O povo, ninguém se considera burro, né? Tem um filósofo que fala que não tem nada tão igual entre as pessoas, que é o fato de todo mundo se considerar inteligente, né? Ninguém se considera burro, né? Então, é, é, querendo demonstrar que é inteligente, uma boa parte da população tenta dizer: eu não confio em político nenhum, eu não vou ser iludido em votar nesses caras engravatados aí, que fica falando que vai fazer escola, que vai fazer hospital, que vai fazer, investir na saúde, educação, depois vai roubar o dinheiro do povo. Para provar que eu sou inteligente, eu vou votar num cara de esculhambação, para poder bagunçar com os políticos lá em Brasília. Vou votar no Tiririca para provar o quanto eu sou inteligente, o quanto que eu não acredito nos políticos, o quanto que eu sou mais inteligente do que aqueles que acreditam nos políticos. Então, os partidos tentando capturar o voto desse cara antissistêmico lançam candidatos antissistêmicos. E não é antissistêmico porque ele é anarquista, porque ele é comunista, porque ele quer subverter a ordem dominante, não. É muito pelo contrário. São sempre, sempre não, porque a esquerda também usa, às vezes, os candidatos assim. Mas 95% das vezes é um cara de direita, e geralmente a direita mais suja. Tiririca, por exemplo, é do partido de Bolsonaro. Nossa, caneta azul É, também. é o PL, né? Se você pegar esses caras aí, é cara que vai colar com a bancada evangélica depois. É um cara que vai colar com a bancada da Bíblia, da arma, do agronegócio. Do Se BBB. for ver os partidos que usam isso, essa estratégia, geralmente são esses. A esquerda também, até porque a lógica burguesa das eleições, né, a lógica de eleger candidatos a qualquer custo, a esquerda embarca nessa também. Se você pegar a esquerda digamos, liberal, a esquerda que está dentro do sistema, como o PT, o PSB, o PDT, tem candidatos com esse perfil também, né? Porque os caras querem voto, né? Então tem um cara ali que é engraçado, que é ridículo, fala uma coisa ridícula qualquer para ter voto, o partido quer esse cara. Percebe que ele vai ter voto, seja lá como for. Seja lá como for. Seja com uma piadinha ridícula, seja com... O que interessa é trazer voto para o partido. E se eu perceber que um discurso antissistêmico como do Tiririca, vote no Tiririca pior do que está no Fica, porque o povo acredita nisso. A mulher Milão não, foi mulher Pera, que na eleição de 2014, eu baixei esses vídeos que eu uso para dar aula, né? Eu passo para os alunos e explico o porquê que eles fazem esse discurso antissistêmico, que é uma estratégia política, né? Os estrategistas do partido não são burros, eles não botam uma pessoa aleatória lá para falar besteira para não ter voto. Eles botam pessoas e gastam tempo e dinheiro com aquilo ali porque dá voto. Fazer um discurso de engraçado, como o Tiririca faz, né? O que faz o deputado federal? Não sei, mas vote em mim que depois eu te conto. O povo também não sabe. E quando o Tiririca fala isso, cria uma identificação com o eleitorado, né? Agora, que o Tiririca fez quando eleito? O eleitor dele sabe? Não. Porque o eleitor dele votou em protesto contra o sistema político. Só que ao fazer isso, ele fez exatamente o que os estrategistas do PL, que antes era PR, né, Partido da República, que a direita tem essa estratégia, né, ela usa formas de esconder aquilo que de fato pensa, então usa nomes abstratos, Partido da República. O que é República? Enfim, não quer dizer nada. Então são formas de você esconder o que de fato pensa, né? Partido Liberal, eles são liberais? Não, eles são bolsonaristas. Então, é uma estratégia, usar nomes abstratos, né? Que escondam o que de fato pensam. O que o Tiririca fez enquanto político? Tudo de ruim. Reforma trabalhista, ele votou sim. Reforma previdenciária, ele votou sim. Uma pauta lá homofóbica, racista, elitista, constrangedora que o partido dele orientou. Ele votou sim. Tudo que o povo é contra, tudo que o povo não gosta nas pautas econômicas, salário mínimo, a política que o Bolsonaro teve de diminuir o salário mínimo, tudo isso Tiririca votou a favor. Tiririca é tudo aquilo que o povo não gosta dos políticos. A questão é, a campanha do Tiririca é boa. A estratégia do Tiririca é boa. O Tiririca tem uma visão de simpático perante a população. E quem vota no Tiririca não quer saber o que ele faz enquanto político, porque não é essa a motivação do voto do Tiririca. Não é um voto político consciente de eu vou votar no Tiririca porque ele defende A ou B. É um voto contra os políticos. E se você reparar, muitos políticos usam essa estratégia. Tem um cara que, aliás, é interessante estar aqui num podcast, no ambiente LGBT, falar isso, porque essa estratégia é utilizada dentro da comunidade LGBT também. Um candidato LGBT de direita
usou a seguinte estratégia. Vote em mim porque eu quero agulhar os políticos em Brasília por vocês. É a mesma fala do Meu Tiririca. Deus, É um cara de São agulhar? Paulo. Agulhar, agulhar. Agulhar ou agarrar? Não, acho que foi agulhar que ele falou. Foi o Ronaldo Esper, é de São Paulo. Mas o Ronaldo Esper não é ex-gay? Eu tô colocando aspas pra quem tá no áudio, porque ex-gay é Tá. complicado. Mas... Realmente, essa parte do detalhe da vida privada dele, eu não sei, mas ele faz essa coisa de eu quero agulhar os políticos em Brasília. Tipo, bater, criticar, Aham. não lembro exatamente a palavra. Bater de frente com os políticos. É mais alguém que se apresenta como contra os políticos. Qual é o slogan do delegado da Cunha em São Paulo, que vai ser um dos deputados mais votados de São Paulo? Podem anotar o que eu estou falando. O slogan do da Cunha é para cima deles. Deles quem? Os políticos. Então, sabendo que o povo não quer os políticos, os partidos lançam candidatos antipolíticos. Lançam políticos antipolíticos. O da Cunha, que vai ser um dos mais votados, é para cima dele, ou seja, contra os políticos. O Ronaldo Esper, que é de um partido de direita qualquer, que eu não sei qual eu quero agulhar os políticos em Brasília por vocês. O Tiririca, vote no Tiririca, pior que tá, não fica. Todos eles com a estratégia de capturar o voto do eleitor que tá puto com os políticos. A questão é, quem não tá puto com os políticos? É. Todo mundo tá. Então acaba sendo uma estratégia que é totalmente sistêmica. Ela é totalmente apropriada pelo sistema político, se apresentar como antissistêmico. E se você não tiver o mínimo de noção de política, você vai votar num cara que vai fazer tudo o que você não quer, porque ele está fazendo um discurso antissistêmico. E as pessoas, como são inocentes, estão doidas para pegar um discurso fácil de para cima deles, para cima dos vagabundos, para cima dos políticos e tal. Vota. E o que esse cara vai fazer quando eleito? Tudo aquilo que os outros políticos já fazem. Então, assim, é uma estratégia política, eleitoral. Eu parei pra pensar numa coisa aqui, em duas coisas. Uma é muito estranho, sabe? O próprio pra cima deles, parece que, não sei porque pegou linguística na minha cabeça, o sujeito fica oculto na frase, tipo, você não sabe É, quem é. Quem é? Quem é. são eles? É meio Agora, estratégia de é, um bater no outro, mas você não sabe exatamente quem são. Ah, eles estão contra nós, eles quem? eles quem? Agora, o eleitor do da Cunha, que é um eleitor homem, bolsonarista, relativamente jovem, e considerando os vídeos que ele faz no YouTube, que é para cima dos bandidos, agora não é só isso, é para cima dos políticos, que é tudo que o povo mais quer. Um político que acaba com os políticos. Afinal de contas, o voto de Bolsonaro foi um voto em que sentido? É um voto antissistêmico, Aham. antipolítico. Bolsonaro não é um político, Bolsonaro é um capitão. Ele é um militar que foi para a política. O eleitor do Bolsonaro não vê ele como político. Bolsonaro se apresenta como um antipolítico, como um não político. Então, é uma estratégia que funciona perante o eleitorado. Você vota num cara que é 28 anos deputado e foi 15 anos só oficial das Forças Armadas, ele se apresenta como um capitão do povo. E para o seu eleitorado funciona. Afinal de contas, o povo odeia os políticos. Então, essa criminalização da política é uma estratégia da direita, que a direita usa desde sempre. Aliás, desde sempre não, né? Desde que pobre vota, né? Porque quando o pobre não votava no século XIX, início do século XX, dependendo do país, você não tinha que ter essa preocupação em despolitizar a política, né? Só que agora pobre vota, né? Então eu tenho que criar uma estratégia de despolitizar a política, de fazer o eleitor votar por motivos que não são propriamente políticos. Então eu voto no Tirica porque eu sou antipolítica. Eu voto num candidato lá porque ele é um pastor, ele é um cara de Deus e eu confio nele. Ai, Eu Deus. voto na mulher. O slogan da mulher pera era jovem vota em jovem. Que coisa mais ridícula do que isso? Jovem vota em jovem. Quer dizer, você não vota por convicção política, você vota porque você é jovem e você tem que votar em outro jovem. Uhum. Ou seja, candidato aqui, e aliás foi um partido, se não me engano, de esquerda que usou essa estratégia. Um cara que era da torcida organizada do Vasco e fez na campanha dele, mostrou lá o Vasco. E em seguida ele pediu o voto dos vascaínos, mostrou o torcedor do Vasco. E em seguida ele pediu o voto dos vascaínos, ou seja, vote em mim porque eu sou vascaíno, Meu sabe? Deus.
é encontrar um monte de estratégias para criar identificação com a população que não seja política. E aí você tem o voto de protesto, que é esse voto dos candidatos ridículos e tal. Agora, tem um outro também que é mais comum, que é o voto na bancada evangélica, né? Ai, Deus. É em defesa da família. Veja, quem é contra a família? Quase ninguém, né? A não ser setores ali feministas das alas mais radicais, que claramente têm um discurso contra a família patriarcal que a gente Aham. vive, né? Eu não conheço ninguém que queira destruir a família, né? Então, quando você cria um discurso em defesa da família, que é muito comum entre os evangélicos, e pode contar, Bolsonaro, mesmo perdendo as eleições, a bancada evangélica não vai diminuir, né? Pelo que eu tenho reparado, eu assisto o programa eleitoral até de São Paulo para poder ver o que discurso está sendo usado. É um discurso muito forte ainda. O Brasil caminha para ser um país evangélico. Dentro de 10 anos, no máximo, a gente está previsto que a gente já tenha uma maioria evangélica no Brasil. O Rio de Janeiro já é um estado evangélico. A zona oeste do Rio de Janeiro é esmagadoramente evangélica. Então, o discurso de em defesa da família, para pensar, o que isso tem a ver com política? Quem vota no cara em defesa da família, vota apenas para que ele não seja permitido a legalização das drogas, para que o aborto nunca seja legalizado no Brasil e para que nenhuma pauta em prol da comunidade LGBT seja aprovada. Mas Aham. o que esse cara vai fazer com relação ao salário mínimo? O que esse cara vai fazer com relação a privatizar ou não a Eletrobras? O que esse cara acha de cotas? O que esse cara acha de política externa brasileira? O que esse cara acha de educação de saúde? O eleitor desse cara tá pouco se lixando. O que importa é o seguinte: meu filho não pode virar viado, meu filho não pode virar sapatão, meu filho não pode virar maconheiro. E é por isso que eu vou votar no cara que defende a família, sabe? É a lógica do cara. Então, é uma despolitização completa da política, Tá né? Não só o funcionando bem voto pra de protesto. caramba, né? Tá funcionando bem. E eu tenho outro motivo, né? Cara, tem um vídeo do Porta dos Fundos que eu acho muito bom, e eu não lembro o título agora, mas é que tá dois candidatos disputando ali, num debate eleitoral, e aí dá a palavra para um, vai falar da proposta dele para a economia, para a saúde, para a educação e pá. Em seguida dá a palavra para o outro, que é ai meu Deus, o Antônio Gregório. Tabet, Ah, não, tá. Antônio Tabet, que é o que fala mais merda, né? Mais Aham. putarias em geral. Não dá nem para falar tudo que ele fala aqui, senão pode gerar problemas aqui com o vídeo. Mas ele fala: Fulano, tu tá falando de economia, mas tu já chupou um negócio aí? Tu já deu um não sei o quê? Pô, tu já pegou uma DST de não sei o que tal? Falando um monte de coisas que gera constrangimento para outro cara, mas que no fim das contas, o eleitorado entende tudo que aquele cara ali está falando. Ao passo que o eleitorado não entendeu muito bem a parte que o outro lá estava falando de economia, de não sei o que e tal. E no fim das contas, aí por que eu estou falando desse vídeo de Fora dos Fundos? É que o cara fala um monte de putaria ali, um monte de coisa para dizer que no fim das contas ele tem mais vivência, porque teve vivência, inclusive sexuais, né? Do que Aham. o outro candidato que estava ali falando de uns negócios chatos que ninguém entende de Esse, economia, sabe? esse, esse vídeo é antes ou depois do governo atual? Só pra. É durante o Ah, governo Bolsonaro. Durante, entendi. claro, Entendi já. é uma referência a deputados tipo Alexandre Frota e Aham. outros com esse perfil. É engraçado que esses são todos da bancada conservadora, né? Agora, então, o que Noção eu estou zero. querendo dizer com isso? O povo não entende muito bem é, economia, privatização, pô, cotas, é um assunto que para muita gente é meio nebuloso. Cara, o eleitor brasileiro tem 9 anos de estudo, em média. Então, o eleitor brasileiro, a propaganda eleitoral é feita para um cara com ensino fundamental, para um cara, para uma mulher com ensino fundamental. Então, ela é feita com um linguajar muito simples, e tem que ser muito simples. Se for Aham. complicado, a pessoa não vai entender. Então, quando o cara vai lá e fala em defesa da família, em defesa da vida, aquilo tem um apelo muito grande, é uma estratégia muito boa. Né? Lógico que a bancada evangélica percebeu o seguinte: cara, funcionou 2014, funcionou 2018, para que eu vou mudar? Para que os partidos vão mudar essa estratégia se está funcionando tão bem? Vamos ver nas urnas agora. Eu acho que a bancada evangélica vai manter. Não acho que aumenta, não, porque isso está atrelado ao bolsonarismo, o bolsonarismo está desmoralizado, Bolsonaro vai reduzir bastante a sua votação com relação à eleição anterior, então acho que não cresce também não, mas também acho que não diminui. Tomara que eu esteja errado, né? Mas acho que não diminui, porque é o tipo de coisa que gera identificação com a população. E eu acho que se associa a essa lógica do voto de protesto. Afinal de contas, os políticos são ladrão, são filho da puta, são não sei o que, papapá. Mas o meu pastor eu confio.
Então, o pastor Ezequiel, eu vou votar nele. O fulano que tem sobrenome na Malafaia, pô, é um cara de Deus. Ele se apresenta dessa. Tem uns candidatos, eu não sei se você se dá o trabalho de assistir propaganda eleitoral, eu Não. assisto algumas. Cara, assim, é ridículo, mas né? Para a gente compreender a realidade, a gente tem que ver, né, como é que esses caras estão se comunicando. Candidato que se apresenta como fulano de Deus, é um cara que defende as coisas de Deus, que defende as coisas Não certas, né? entendi quem É, nomeou ele. então, ele se nomeou, mas vai dizer isso aí para um cara que é religioso, né? Para um Eu sou cara que é profeta religioso, eu agora. digo fundamentalista, né? Não é todo religioso que é assim, mas um fundamentalista cristão, ele acredita que Malafaia é um cara enviado por Deus. Ele acredita que o Papa é um enviado de Deus, ele acredita que, enfim, o Sóstenes, né? Os caras da família do Malafaia são enviados Eu por acho Deus. que ele é enviado por Deus, mas assim, não no sentido que o pessoal entendeu. É para você não fazer tudo que ele faz. Se for para essa premissa, na minha concepção é isso. É tudo que não se deve fazer como pastor. Bom, política e pastor nem era para Jesus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Acabou. Não se mistura. Ou se candidato sem ser pastor, coloca suas rilas Malafaia. Foda-se. Mas aí Não ele ganha vai deixar voto, de né? usar, vai deixar de usar uma coisa tão poderosa, né? Não. Veja, os políticos não são confiados pela população. Os juízes não têm confiança perante a população. Em quem que o povo confia? Militares e líderes religiosos. São pessoas que têm uma boa imagem perante a população. Não à toa, como é que é o Congresso? Você tem um Congresso cheio de militares, com uma lógica militarista, inclusive o presidente, o vice e vários ministros, e 7 mil militares em cargos importantes, né, do governo. E quando a gente fala militar, a gente não está falando do PM da esquina, não Aham. está falando do cabo da aeronáutica que conserta o motor do avião. A gente está falando de tenente para cima, né? A gente está falando de gente de patente alta. Uma vez eu falei isso aí de militares na política. Uma amiga minha que é cabo da aeronáutica se sentiu ofendida. Aí eu fui explicar que não, cara. Quando a gente em política fala militares, a gente está se referindo de altos oficiais, né? A gente não está se referindo a praças, ao cara que pô, entrou ali na Força Armada para ter um emprego melhor. Super compreensível que ele queira ter um emprego melhor. Quem não quer, né? Aham. Então, só para esclarecer isso. Então, já que os partidos perceberam o seguinte: olha, o povo não confia nos políticos. Tem um setor ali que é o antipolítico, para isso eu vou lançar um candidato ridículo ali, engraçado, que vai tentar de alguma forma capturar o voto. E toda eleição tem candidatos desse perfil, por quê? Porque funciona. As pesquisas mostram que tem funcionado menos, né? Que reduziu os candidatos ridículos nas últimas eleições. Então, esse cara que vota por protesto tem diminuído. Porque esse voto passou a disputar com outro voto. Que é caras que falem aquilo que o povo queria falar. São os bolsonaristas. É o cara que fala para cima deles. É o cara que fala que quer agulhar os políticos. É o cara que fala em defesa da família. Que não deixa de ser, de certo modo, um voto de protesto. Porque é um protesto contra os políticos. Eu estou votando nele porque ele é pastor. Porque ele representa aquilo em que eu confio. Né? Eu acho que o homem de Deus não vai roubar. Porque na cabeça do povo a política está dividida entre os honestos e os corruptos, né? Que é uma despolitização completa da política, você separar a política dessa forma tão simplista, né? Entre os honestos e os corruptos. E eu acho nem simplista, é ingênua. É ingênua, porque você parte do pressuposto de que o maior problema da política, ou o único problema da política, é a corrupção. Que não é. Não é a corrupção o maior problema da política, até porque as coisas mais sujas da política são feitas dentro da lei. Eu entrei numa discussão esses dias com um Ironia, amigo não? angolano, né? Com um amigo angolano que foi criticar os louvores, né? Estavam sendo feitos à Rainha Elizabeth, falando da Aham. escravidão. Aí foram criticar ele porque ele estava criticando, né, os louvores à rainha e tal. Aí eu argumentei, olha, aí o cara falou que, olha, a rainha da Inglaterra nunca roubou nada da África. Foi tudo dentro da lei, foram tudo acordos comerciais, etc e tal. Eu falei, beleza. A escravidão também, os escravos não foram capturados com arco e flecha, nem com arma de fogo. Os escravos foram comprados. Foi tudo dentro da lei. Aham. Comprar escravo é dentro da lei. Tinha anúncio em jornal, gente. Finalzinho do século XIX, você tem jornal de 1886, ou 1882, com anúncio em jornal. Jornal grande. Vende-se um preto, magrinho, bom de serviço,
Tava lá, as descrições no jornal, obediente, estava no jornal, era dentro da lei. E aí, a gente vai usar o argumento de que porque está dentro da lei essa coisa não é errada? Então, beleza. Eu, em 1888, diria: o escravo é meu, eu não posso, não vou liberar ele. Eu comprei, é direito meu. Ele pertence a mim. Eu estou dentro da lei. Ninguém pode me chamar de criminoso por isso. Isso me arremeteu a uma série que eu não sei se vocês conhecem ou se você, Vitor, conhece, chama Westworld. Uma série da HBO que eu amo muito. Que ela tem. Eu não sei se vocês conhecem Isaac Asimov. Também não. Que ele tem vários livros, 7, 8 livros ou é mais, que tem um conto do robô que virou até um filme com o Will Smith. Ah, Que tá. fala Esse sobre sim, eu robô. as leis da robótica. Nessa série, tem Westworld é um parque, é um mundo no meio oeste, que é um parque para bilionários. Só é bem elitista, com ciborgues que parecem humanos. Nessa pegada, tipo, os ricos vão pra lá pra extravasar, pra mostrar quem eles são. Basicamente o que acontece no mundo real. Só que eles É. fazem isso com pessoas, geralmente. Mas, tirando a realidade, o que acontece a premissa da série, está na sinopse, então não é spoiler. Os ciborgues começam a se rebelar. Eles começam a entender que o direito deles, tipo, a vida deles foi designada por alguém e, tipo, não tem destino, essas coisas. Aliás, tem, né? Porque eles foram predestinados por um criador, que é o cara que cria o parque. São dois caras, na verdade, que criam o parque. E eles começam a se revoltar contra os. Ai, como é que fala quando a pessoa vem até você? Não é convidado, eu acho que é hóspede que eles falam. Os anfitriões Uhum. são os ciborgues. E nisso, você assistindo a série, por que que eu puxei esse gancho? Esse negócio da lei é legal, é direito meu, então eu vou fazer. Você Sim. começa a se questionar, eu tenho direito, se eu posso, ainda é legal fazer isso? Porque é um ciborgue, não é uma pessoa. Só que claramente, tipo, você começa a se questionar até o que é uma pessoa e o que não é uma pessoa. É um negócio, é muito surreal. Eu tô assistindo pela segunda vez. E você se pega pensando em coisas que, tipo, você não pensaria. Tipo, a gente lutaria pelo direito da união entre humanos e robôs, sei lá, um negócio meio louco assim. Mas Aham. por que que eu peguei esse gancho? Pra ver pra. Você usa o discurso da lei que o pessoal usa pra fazer merda. É a mesma coisa. Tipo, se eu tenho direito e se me é legal, eu ainda devo fazer isso só porque tá dentro da lei? Cara, aliás, é uma discussão moral, né? Nem necessariamente do âmbito do direito. O direito tem discussões morais também, né? Aham. Filosofia do direito e tal. Eu lembro num seminário sobre movimentos sociais que uma aluna apresentou, numa escola privada que eu já trabalhei, e ela era super militante assim da causa animal, ela era vegana e tal. E a menina mostrou lá animais sofrendo, né? Porque a gente escravizou os animais, né? Aham. É isso, o que aconteceu é isso. Eu não sou vegano, eu como carne vermelha, etc e tal. Mas a gente escravizou os animais estão presos, né? Eles não queriam estar ali, né? Estão presos. E a menina apresentou o seminário e a menina se emocionou, porque aquilo ali era ela, a vida dela, ela Aham. militava ali, com certeza está militando nisso aí agora na vida adulta. E a menina chegou a chorar apresentando o seminário, falando disso. E um garoto religioso, ele falou: não, mas não tem problema nenhum comer carne de vaca, porque a Bíblia diz que É. pode comer, porque não sei o quê. Cara, a garota tava chorando, falando da solidariedade dela com os animais. E o cara com a frieza completa, falando que não, mas eu posso comer, não tem problema nenhum, porque a Bíblia diz que pode matar para comer, etc e tal. Um livro que foi escrito 2000 anos atrás, né? Aí me remete àquela frase, né? Entrou nessa discussão moral, é um escritor, eu não lembro agora o nome, mas que diz o seguinte: de todos os homens maus, o pior é o mal religioso, né? Aham. É algo do tipo, eu não lembro exatamente a frase, né? Porque ele tem a convicção de que ele está com a moralidade do lado dele, né? Então ele se sente liberado moralmente para expressar todo o ódio, todas as coisas. Afinal de contas, ele está do lado de Deus, né? O livro sagrado dele diz que pode. Ou seja, sem demonstrar nenhuma solidariedade com o animal, né? E pode ser que daqui a 200 anos a gente olhe para trás e nos considere uns monstros por estar escravizando os animais, como a gente sempre fez ao longo da história aí da humanidade. Né? Sempre fez não, né? Desde que a gente virou sedentário, pelo menos. Então essa discussão do que é moral, o que é legal, né? É uma outra questão também
que envolve também o voto, né? Porque, por exemplo, o discurso da família, em defesa da família, está muito atrelado, por exemplo, à proibição das drogas, né? Aham. Ah, porque se legalizar as drogas, a partir do momento seguinte, todo mundo vai fumar maconha e vai descontrolar a sociedade. Afinal de contas, as pessoas não fumam maconha, né? As pessoas vão passar a fumar maconha a partir do momento em que for legalizar. Usaram o mesmo argumento quando o STF legalizou o O casamento. casamento, né? Nossa, mas agora os gays vão. As pessoas já viviam juntas. Elas só vão legalizar, elas já estavam lá. Tipo, vou viajar como eu sempre viajo. Parafraseando Pete, eu estava aqui o tempo Ah, todo, só você não viu. É basicamente isso. Não muda nada. Aliás, não muda nada nesse quesito. O que para mudaria. os héteros, né? É. Para quem não é gay, não muda Tipo, nada. você não é contra o casamento LGBT? Você não tem que ser a favor. Ninguém te pediu. Se eu pedir você em É. casamento e você quiser recusar, aí é uma história. Mas não é esse o caso. Cara, e assim, é isso, exatamente isso que você falou. Aliás, eu faço uma provocação com eles, com os alunos, só para entrar rapidinho nisso, Aham. dentro dessa coisa de LGBT, porque eu faço debate com os alunos, né? Eles gostam de debate. E um dos assuntos que eu sempre coloco em debate é alguma coisa relacionada à pauta LGBT, né? Aliás, é um dos motivos pelo qual sempre tem alguns alunos que acham que eu sou gay, né? E não adianta, eu também brinco com isso. É uma coisa que eu realmente eu acho engraçado, né? Essa concepção tão estrita do que seria a heterossexualidade na cabeça dele, né? Eu sempre trago a discussão LGBT. Por exemplo, casamento LGBT, adoção de criança e tal, como um dos assuntos para a gente discutir. E aí, às vezes, para provocar, eu boto como questão lá embaixo também. Você é favorável ao casamento entre evangélicos? Aí já era discussão, né? Lógico. Os alunos sentem. Mas se a gente não estava discutindo aqui se é favorável ou não ao casamento dos gays, vamos discutir agora se a gente é favorável ao casamento dos evangélicos. Professor, mas como assim? Eu falei, mas a gente não estava discutindo se os gays podem ou não se casar? Vamos discutir agora se os evangélicos podem ou não se casar. Eu, por exemplo, sou contra. Acho que não tem que casar, não. Vai que isso influencia meu filho. Lógico que isso é uma provocação. Lógico que Aham. depois eu digo, não, é uma brincadeira. Tal. É só para a gente refletir o porquê que vocês se consideram no direito de discutir ou não se os gays podem se casar ou não. A comunidade LGBT deveria ter esse direito ou não. Que essa provocação tem que ser feita também, né? Agora, lógico que na eleição nem dá para fazer isso, porque a população brasileira é conservadora, adora um discurso em defesa da família. Uma parte da população já começa a perceber que isso é uma manipulação, mas Aham. uma outra parte não. Uma outra parte, quando escuta um político falar em defesa da família, eu sou de Deus e em defesa da vida, interpreta aquilo ali como realmente um homem que defende a família tradicional, brasileira e papapá. E que não é bem assim, né? Então, funciona ainda, né, esse tipo de discurso. Eu acho isso muito louco, porque é uma pauta que sempre brigo por isso, né? Não é à toa. Por quê? Eu tô dentro dela, mas. É muito Hum. estranho como tudo é aceitável, desde que não seja. Tudo é aceitável. O cara trai a mulher 17 vezes. Cristão. Foda-se. Deus perdoou, o erro foi do diabo. Afinal de contas, a carne é fraca, né? A culpa foi do diabo, não foi dele. Não, 17 vezes. A ironia no número 17, mas é só pra provocar mesmo. É. É. Na verdade, 17 que ele se lembra. Tem essa É. pegada aí. Não, que nem pauta agora sobre, sei lá, ter desenhos infantis com pessoas do mesmo gênero se beijando. A gente tem a esmagadora maioria da Disney com desenhos de pessoas adultas para crianças que beija morta, Síndrome de Estocolmo. Tem uma série que eu gosto muito que é para adultos, não é para crianças, mas ninguém nunca parou para pensar nisso, pelo menos não que eu tenha visto. Game of Thrones tem claramente uma menina de 13 anos que é Opa, que é É. importunada sexualmente pelo marido que ela é obrigada a casar para que o irmão tenha a coroa do Trono de Ferro. E depois tipo, é um Estocolmo com outra coisa, com um negócio muito. E a gente romantiza isso muito lindo. Agora, se fosse, por algum motivo, aparece um Targaryen preto ou gay, e se misturar os dois, pronto, fudeu, acabou o mundo.
É porque, na verdade, assim, eu gosto muito de discutir esse assunto, essa coisa do que seria a família tradicional brasileira. E o Bolsonaro, sim, ele é o representante, o melhor representante da família tradicional brasileira. O Bolsonaro casou 3 vezes. Aham. Cara, é o sonho dos homens casar 3, 4, 5 vezes. Bolsonaro usava apartamento para comer gente, segundo ele próprio falou. Né? Isso eu não tirei da interpretação minha, não. Abro aspas e falo, comer gente. Ele usou essa expressão. É assim que os homens são. É assim que nós homens somos. Então a família tradicional brasileira é isso. É o homem, uma mulher, a sua amante e um puteiro que a gente vai quarta-feira. Isso é a família tradicional brasileira. Então, quando esse pessoal está falando, não tem contradição. Essa que é a questão. A gente é que não entendeu bem o que é de verdade a família tradicional brasileira. Ah, o cara é pastor, mas estava lá com a amante. Sim, ele não defende família tradicional brasileira? Meu pai teve 9 filhos com 5 mulheres diferentes. Votou em Bolsonaro, provavelmente. Eu não sei porque não tem muito contato. Ah, Provavelmente votou. Isso é a família tradicional brasileira. 9 filhos com 5 mulheres diferentes. Isso é a tradição. Meu avô tinha 3 noivas antes de casar com minha avó. Escolheu no último mês ficar com minha avó. 3 mulheres ao mesmo tempo. Isso é a tradição. Então, quando o pessoal fala em defesa da família tradicional brasileira e tem uma amante, não é contraditório. Porque é assim, sempre foi assim. Isso é a tradição. O incomum, o incomum realmente é você ter gay se assumindo, isso é incomum. É você ter um casal onde a relação, sei lá, é aberta. Eu tenho um casal onde é monogâmico de verdade, onde um homem não tem outra mulher, onde a aham. mulher não tem homem. Isso é incomum. Então, quando o cara está falando, ah, a família tradicional brasileira, mas ele vai para o puteiro quarta-feira. Sim, é assim. Então, assim, a gente é que tem que interpretar o que é de fato a família tradicional brasileira. A tradição é essa. É essa. Então, eu não vejo como muito contraditório, não. É porque a tradição é essa. Não é, a tradição é isso, é manter o que sempre foi. Sempre foi assim, vamos manter assim. O que é incomum, o que destrói a lógica da família, é assim, se a mulher tiver um amante, aí sim é incomum. Aham. Se tiver um casal gay na família, seja de homem, seja de mulher. Se for homem, pior ainda, né? Porque a homossexualidade parece que ela é mais reprimida se for para os homens, né? Do que é para as mulheres. Não sei se você concorda comigo. Concordo. Mas é uma repressão mais dura, né? Mulheres são Então, fetichizadas. É porque aí já vem é, patriarcado, objeto. é, E vai muito longe. Se é. deixar. Então, assim, e os caras utilizam disso aí como uma forma de capturar o voto de pessoas que não confiam nos políticos, que é a maioria da população. Então, se apresentar como alguém em defesa da família, tem um apelo muito bom. Agora, só para concluir esse raciocínio, né? Não confundir com o voto ideológico. Que eu estou chamando aqui de ideológico nem é um termo adequado, só para o pessoal compreender. Teve até um vídeo do Jones Manuel, que é um youtuber que eu acompanho, que é um candidato a governador por Pernambuco, que ele está com, se não me engano, 1 ou 2% de intenção de voto. E se eu tivesse Pernambuco, eu ia votar nele também. Não é por exemplo, é um voto inútil eu votar num cara que eu sei que tem pouca chance de ganhar. Não, não é. Ele ter um candidato como o Jones Manuel, né, do PCB também, Partido Comunista Brasileiro, ter 0,5% de voto, ou ele ter 5% de voto, faz toda a diferença, inclusive para o segundo turno. Por quê? Se as propostas da esquerda radical, como é o caso dele, ter 5% dos votos, significa que aquela pauta dele ali deve ser ouvida, aquela pauta ali é importante. A pauta de fortalecer o SUS, a pauta de estatizar os transportes, a pauta de tagar imposto em cima dos mais ricos, fazer uma reforma agrária efetiva. Se esse discurso tiver 5% dos votos, ou esse discurso ter 0,1% dos votos, faz diferença. Então, sim, cada voto para fortalecer esse tipo de discurso é útil porque, no segundo turno, os candidatos que vão para o segundo turno vão ter que dialogar com esse tipo de pauta. Então, nesse sentido, não é inútil, por exemplo, eu votar no candidato que está com 2% de intenção de voto aqui no Rio de Janeiro, porque se esse cara tiver 3%, 4%, 5% de intenção de votos efetivos depois, isso pauta o segundo turno. O cara que for para o segundo turno, que provavelmente vai ser o Cláudio Castro, bolsonarista, e o Marcelo Freixo, da centro-esquerda aqui, o Marcelo Freixo, que for para o segundo turno, vai ter que dialogar com os 5% de voto que teve para esse meu candidato, que está nas pesquisas aparentando 2%. Então, nesse sentido,
o voto nesse cara, mais à esquerda, que tem pouca chance de ir para o segundo turno, é útil, porque pauta assuntos que obrigam o cara que vai para o segundo turno a ter que discutir. É basicamente. Parece uma provocação, mas não é, mas eu parei pra pensar nisso. Tipo, em pesquisas diz que o Ciro tem 7%. Então, se as pessoas que vão votar nele sabem que ele não vão ganhar, é a mesma linha de raciocínio. Deveriam votar nele mesmo assim, porque aí ele vai se aliar ao Lula ou ao Bolsonaro no segundo. Então, meio que um dos dois vai ser obrigado a discutir as mesmas ideias. Sim, tem essa lógica, né? Então, por exemplo, eu vou votar no Lula, mesmo não achando que é o candidato ideal, porque tem que derrotar o Bolsonaro e é bom que isso seja no primeiro turno. Eu respeito a pessoa que vai votar no Ciro. Na Simone Tebet, não respeito. Porque a Simone Tebet é alguém que votou pelo impeachment da Dilma e está usando de discurso feminista hipócrita, votou no Aécio contra Dilma, votou sempre em homens, agora está com o discurso de mulher, vota mulher. Cara de pau se apropriando do feminismo para um fim totalmente direitista, disfarçado ali de feminista, tem nada de feminista ali. Ali é disfarce. Mas eu respeito porque o Ciro tem proposta interessante, embora eu acho que ele caiu para uma estratégia para angariar voto dos bolsonaristas, para ele ficar batendo no Lula o tempo inteiro. O Ciro bate 3 vezes mais no Lula do que no Bolsonaro. Aliás, ele parece que desistiu de falar mal do Bolsonaro, né? Está concentrado em falar mal do Lula. Eu acho que cai numa coisa que é muito ruim, que é muito desonesta, é ruim para o partido dele, é ruim para a vida política dele posterior às eleições, porque ele faz um discurso que é anti-esquerda, que no fim das contas vai ser usado contra ele depois. Aham. Quer dizer que o Lula é corrupto, ao dizer isso, ele está usando um discurso antipetista que não é antipetista, que é anti-esquerda. Só é antipetista porque quem da esquerda tem mais chance de ganhar, entende? Que a tese de que a esquerda é corrupta porque é estatista, a direita é menos corrupta porque ela é liberal e defende privatização. Isso não faz o menor sentido, essa tese. Liberal, privado. Que nas empresas não tem corrupção. Empresa privada não tem corrupção. Entendi. Tem corrupção no governo. Então, se a gente privatizar a Petrobras, por exemplo, acaba a corrupção. É verdade. Tipo, Entende? as É pessoas simples. que ganham, sai com os outros aí, por aí pra ganhar cargo, propina, uns negócios aí. Não é corrupção, não É tem. legal, não tem problema. O cara da empresa privada, ele é promovido por critérios totalmente éticos, totalmente do mérito, totalmente. Não tem Não cota, tem. não tem programa de inclusão social, não tem nada disso aí. Não. Não tem um movimento chamado. Que eu não sei se um dia eu vou ter essa oportunidade de conversar com a Nina do movimento Black Money. Ela não criou o movimento porque não tem racismo no Brasil, as pessoas sobem por meritocracia. Não precisa desse movimento. Não tem. Então, assim, é essa lógica, né? Que é uma lógica inocente e tal. Então, eu digo assim, uma votação em um candidato, lógico, com ideologias que eu considero boas e outras. Então, Aham. por exemplo, tem algumas coisas que eu considero muito boas no Ciro. O Ciro tem algumas propostas que eu considero muito interessantes que eu acho que devem ser ouvidas. Uma votação boa nessas propostas significa que esse projeto deve ser ouvido, deve ser discutido. Então, por exemplo, teve proposta do Ciro que foi incorporada pelo Lula. A questão do criar uma política para o banco público comprar a dívida das pessoas para resolver a questão do endividamento das famílias. Aham. Para fazer as famílias. O Ciro propôs isso, o Ciro tem 7, 8% de intenção de voto, isso obriga os outros candidatos a ouvirem ele. Então, esse é o aspecto bom. Né? Então, por exemplo, eu não vou votar na Sofia Manzano, do PCB. Quem? Sofia Manzano é a candidata do PCB para presidente da República. Eu acho ela ótima. Agora, eu torço para que ela tenha 2, 3, 4% de intenção de voto. Acho até que não vai ter. Mas eu torço para que ela tenha 2%. Por quê? Indica que o discurso dela, aquilo que ela falou, deve ser ouvido. Aham. Nesse sentido, tem a sua utilidade. Agora, para concluir, né, o raciocínio, eu não sei qual tempo que a gente planejou aqui, né? Já está chegando em 1 hora, mas no contexto que a gente vive, eu acho que é muito bom que a gente vote no Lula. Eu acho que a gente está no podcast progressista, eu não estou aqui fingindo que eu sou neutro. Eu vim aqui para comentar. Eu não sou neutro merda nenhuma, eu sou de esquerda. Quem me conhece sabe que eu sou de esquerda, muito de esquerda. E não disfarço para ninguém. Está adesivado meu carro, minha moto, a parte do meu trabalho, a porta aqui da minha casa. E se eu for na rua, eu vou adesivado. Então as pessoas não têm neutralidade aqui, não. Eu acho muito útil que a gente vote logo no Lula para poder matar esse debate político logo, enforcar, acabar.
Não com o bolsonarismo vai continuar, né? Uhum. Mas desmoralizar o bolsonarismo e derrotar, né? É um símbolo muito grande quando um candidato consegue mais de 50% dos votos já no primeiro turno, né? Você significa que você tem um consenso político muito grande em torno daquilo ali, em torno que o bolsonarismo deve ser varrido para a lata de lixo da história, que é de onde ele nunca deveria ter vindo, né? Então, eu acho muito útil. E eu acho que vai ocorrer, voltando à questão do Ciro e Tebet. A Tebet cresceu depois do debate, batendo no Bolsonaro. Batendo no Bolsonaro fez bem para ela, na questão da pandemia e tal. Agora, tem um voto útil que tende a ocorrer, e toda eleição isso, para quem acompanha as pesquisas, e o voto efetivo, candidatos como Ciro, que está em terceiro lugar, Tebet está em quarto lugar, existe uma tendência muito grande que uma grande proporção dos seus eleitores, no último dia, migrem para o Lula. Migrem para outros que tenham mais chance de ganhar. Então, é bem provável, por exemplo, Ciro está com 8% nas pesquisas, vai ver a votação na urna, vai dar 4, vai dar 5. Porque uma parte deles vai migrar para o Lula em cima da hora. Aquele eleitor mais à esquerda do Ciro, né? Então, eu acho que esse fenômeno tende a ocorrer, que esse voto útil, né, tende a ocorrer de votar, né, no Lula para acabar logo com a eleição, porque o eleitor do Ciro, em sua maioria, é de esquerda, né? E o da Tebet não, é mais à direita. Mas tende a ocorrer essa migração, e ocorrendo essa migração, segundo todas as pesquisas estão mostrando, o Lula vence o primeiro turno e as eleições são terminadas, né? Ali, em nome de Jesus, olha que eu nem sou religioso, mas que esse negócio acabe logo e que a gente acabe com o bolsonarismo, pelo menos no campo eleitoral, né? Eu espero também. Eu não sei, assim, eu sei a opinião dos outros meninos, mas eu não vou falar porque eu não falo em nome de ninguém, né? Cada um fala em nome de si, e é uma democracia, mas como eu já falei em outros podcasts, inclusive no Fora do Meio, que o podcast que eu acho que vai sair, ou sai essa semana, que é o podcast Fora do Meio que eu participei. O nome do podcast é Os 13 Porquês, então meio que acho que. O ruim é que assim, pegou o nome de uma coisa ruim, que aquela série é bem complicadinha. Eu nunca nem vou assistir aquele negócio, muito louco. Mas eu acho que os 13 porque dá a entender que a gente vai votar no Lula. Então, não sei. Vai que é melhor falar, né? Eu votarei no Lula, porque tem umas pessoas que, sei lá, a pessoa pega e Jesus chorou pra cobrar dízimo, então não sei. Melhor deixar claro. Ah, a gente já terminou o raciocínio, mas fique ciente que. Bom, você sabe, né? Você pauta política, você sabe. Provavelmente você irá apanhar pelas coisas que você falou. Mas é normal. Ah, claro. Quem se expõe só tem um jeito de você não tomar porrada de ninguém, que é você ficar calado, que é você não se manifestar, Na que é você verdade, não se eu posicionar. tenho até um. Eu discordo. Eu acho que a única. Eu falo isso pra todo mundo em todo o âmbito de vida. A única forma de você não ser notado, não apanhar, é não estar vivo. É, Porque se você não fala, você é isento. Se você fala, você é é verdade, militante. verdade. Não, realmente, eu lembro que teve uma vez, surgiu um assunto aí que pintou, e foram duas pessoas lá no meu canal no YouTube dizer: Ah, mas por que desse seu silêncio sobre o assunto tal? Eu falei, gente, eu tenho que falar de tudo agora. Eu tenho que fazer um vídeo por semana, por dia, para poder discutir tudo. Eu Ou não tenho tempo para é isso. um quadro bom, não sei assim, ó, joguei aqui no ar. Quando acontecer vários assuntos que você não sabe absolutamente nada, você pode. É que eu não sei se dá ruim, se dá processo, mas qualquer coisa você faz uma alusão. A minha opinião aqui é Glória Pires. Eu sou incapaz de opinar. Acabou. Ó, É, as caras de incapaz de opinar. paisagem. É o tema, é um, sei lá, tema para vídeo semanal. Sou incapaz de opinar sobre, sei lá, a É, cruzada dos alienígenas que vieram de Marte. Eu não sou alienígena, não vim de Marte, eu não sou a empresa que está ganhando com isso. Sou incapaz de opinar. Sobre o casamento LGBT, não sou LGBT, sou incapaz de opinar. Sobre feminicídio, não sou mulher, sou incapaz de opinar. Acabou. A pessoa, não, mas você tem que opinar. Você viu que o nome do quadro é Não Sou Capaz de Opinar? é. É uma boa. Aliás, eu acho que falta um pouco também em rede social e tal, com a dinâmica que a gente vive da gente, a gente reconhecer a nossa ignorância, né? Aham. Reconhecer que não sabe falar de determinadas coisas. Então, quando a gente começa a aparecer um pouquinho em rede social, a gente começa a ser convidado para live, para coisa, para opinar, para falar. Só que tem assuntos que eu falei, gente, olha só, esse assunto eu não sei. Se quiser, eu te indico aqui alguém que sabe mais que eu para falar, porque as pessoas querem que a gente fale de tudo. Gente, a gente não sabe de tudo. A gente sabe de 1% do assunto que a gente está falando, sabe?
Então, que dirá falar de tudo, opinar sobre tudo. Aí que o pessoal começa a achar que você está ali falando na rede social e tal, que você sabe de tudo as coisas. A gente não sabe de nada, a gente sabe de algumas coisas. Quem Então, dera. eu pelo menos reconheço que não sei e me atrevo a falar só do que sei. Se você me fizer uma pergunta aí que eu não sei, eu vou falar tranquilamente, ó, cara, eu não sei dizer não, pulo essa, vamos partir para a próxima aí. Tem nesse esquema de aprendizado, eu não lembro quem falou, como falou, mas quem sempre está aprendendo, e o professor também aprende com o aluno, no meio Claro. de videocast, podcast mesmo. Tem pessoas que começaram hoje, ou vão começar amanhã, que você eu vou usar bem a palavra benchmark, que é do marketing, mas o Chacrinha diria que nada se cria, tudo se copia. Basicamente, tipo, a gente vê coisas que dão certo num negócio novo, ou mais velho, ou coisas erradas, tipo, ó, isso eu não vou fazer igual. E a gente faz isso em qualquer lugar. Até no âmbito de conhecimento, tipo, leis mais novas que não queiram matar pessoas pela cor da pele, ou queiram matar a mulher porque traiu o marido como crime de honra, que essa lei não é tão velha, tava aí até Sim. ontem. Então, puxando para esse lado do que é legal e não é legal. Então, a gente sempre aprende. É impossível saber de tudo e ainda bem que é impossível saber de tudo, porque no final, ninguém sabe de nada. A gente só finge bem. É isso. Eu sei que nada sei do Sócrates, né? É o É. reconhecimento da nossa E ignorância, quanto né? mais sei, menos sei. Porque ó, se você for pegar, eu não sei se você era. Eu vou citar Felipe Neto e foda-se. Quem não gosta dele, que se foda. Ele diz que se você é a mesma pessoa que você era 10 anos atrás, você tem que parar. Tipo, É, basicamente, tipo, concordando ou não com várias coisas, outras coisas que ele diz, tipo, essa é uma frase. Você. Quem é que fala? Ah, pronto. Outra série pra vocês assistirem. The Good Place, O Bom Lugar, Netflix. Fazendo propaganda aqui de graça. Fala muito sobre. É um aulão de filosofia, em todos os âmbitos possíveis. Se você for de filosofia, quiser fazer TCC, tá ali. Fala o Michael, que é um demônio do Bom Lugar lá. Eu dei um puta spoiler aqui, né? Espero que ninguém tenha sido. Que é um cara do Bom Lugar. Diz que as pessoas têm que entender que a gente não vai melhorar do dia pra noite. É meio que parafraseando, que não é exatamente isso que ele fala. A gente tem que ser melhor do que a gente era ontem. Já basta isso. Não tem como você acordar ontem eu era homofóbico, hoje eu não sou mais. Não tem como. Até porque é, todo mundo é um pouquinho alguma coisa, porque a gente é humano e humano é essa bosta. Mas é. basicamente, seja melhor que você foi ontem. E pelo amor de Deus, não vota no Kid Bengala, não vota no Tiririca, não vota naquela menina sem noção. Eu não vou nem falar usar maluco, essas coisas, porque tem causas clínicas e as pessoas não são culpadas de nascerem da forma que elas nascem. É. Essa pessoa sem noção, que teve a conta até banida no TikTok, graças a Deus. E nem uma pessoa maluca que quer defender algo que não existe ou que só existe na cabeça dela. Porque daí, para aquela palavra que o cara do Flow foi banido, é um pulo. É. Então não seja intolerante com quem. Não seja tolerante É, com quem é intolerante. Até porque essa estratégia aí de se rebelar com o sistema, com voto em protesto num fulano ridículo, é uma estratégia dos partidos. É completamente Absurdo. inútil. Você está sendo um otário, você está sendo ousado, você é uma criancinha, você dá um doce e fala, vai ali, mergulha, porque é fundo, chega ali é raso. É isso, sabe? Tá sendo enganado, Eu tá? É lembrei mentira, eu não caio nessa, não. da analogia que eu estava pensando antes. É basicamente como se você. Sabe venda de curso, quando a pessoa te liga falando que você ganhou uma bolsa do governo? Tem bolsa do Você governo ganhou. mesmo, mas tem um monte de gente que faz isso de sacanagem. Que chega lá uma coisa muito linda, vai resolver sua vida, mas você tem que pagar alguma coisa e o preço é muito alto, é o voto de protesto. É. Acabou. É isso. É isso, é isso. Está te enganando. Não funciona, é uma estratégia que os partidos usam, né? E, gente, para concluir aqui, até porque, cara, É eu tô correndo verdade. de fora. Eu tava na psicóloga, e da psicóloga eu vim para cá na hora, e fiquei Verdade. tomando aquela Fala um coça da pouquinho. internet. Eu não sei se é a mesma coisa, mas eu acho que é isso que você vai falar, né? Só para divulgar meu livro aqui, estou Isso. lançando meu livro agora, esse mês. Vai estar disponível. Já está disponível no site da editora Cotter, com 2T, K, 2Ts. O É. link tá aqui é embaixo, pro... qualquer coisa. Se tiver Ah, preguiça de digitar, já tá aqui. agradeço, agradeço. É Professor, o Senhor é Gay, o que é o título do meu texto mais famoso. Mas, na verdade, é uma coletânea de textos.
para não enganar o eleitor, né, o meu livro não é sobre a questão LGBT. Eu trato disso em 2 ou 3 textos para discussão do quanto que é importante discutir isso nas escolas, né? Tem esses 3 textos onde eu estou abordando esse assunto, mas a maioria dos textos é sobre política, né? São análises sobre não coisas conjunturais, né? Coisas que deixam de ter sentido 1 ou 2 meses depois. Foram análises políticas em geral que eu fiz ao longo dos 5 anos, publicados em alguns sites, alguns jornais, que eu resolvi juntar, transformar em livro. Então, quem quiser, tá aí, à disposição. O link tá aqui. Não tem desconto, porque já tá barato. Tá bem barato Não para um tem livro. desconto, tá barato, sim, sim. Eu quis que fosse barato, botasse o mais barato possível, porque o meu objetivo não é ganhar dinheiro, até porque não se ganha dinheiro com livro, né? É Eu verdade. quero que ele seja lido, entendeu? Então, a minha ideia era que seja barato. Para quem for meu membro no meu canal do YouTube, por exemplo, eu vou vender assim a preço de custo total, que é para poder fazer ser lido. O A link ideia tá é aqui na essa. descrição também do canal do YouTube. Vai estar lá no áudio amanhã. Ó, esse áudio sai amanhã. Eu não vou falar 7 horas, eu vou falar 9h30, porque é o horário que eu costumo postar o áudio, porque geralmente a live é 9h30. É, basicamente é isso. Não sei se seria legal em especial, mas se quiser indicar mais pessoas para falar sobre esse assunto no podcast, seria legal. Não, pode ser não um voto por protesto, mas como votar, porque votar e o que cada pessoa faz, não sei. Sei lá. Tá. Vou pensar em alguém aqui, porque é muita coisa na cabeça, cara. Eu trabalhei hoje pra caraca, a cabeça ainda tá a 2000 por hora e com a fome eu não tô pensando direito. Mas eu vou pensar e te falo depois pelo Instagram lá Tá do, bom, não tem problema do não. Papo Incerto. Que eu ia falar. Eu acho que é isso, gente. De novo, basicamente, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta o que você gostou do episódio, comenta o que poderia ser melhor no episódio, o que você concorda, o que você discorda. Manda para qualquer grupo, manda no grupo do WhatsApp, principalmente para pessoas leigas, principalmente para pessoas que acreditam em qualquer coisa. Manda, porque aí, tipo, meio que você vai causar estradalhaço se a pessoa vem aqui xingar e dar engajamento. O ódio, infelizmente, dá engajamento. Se inscreve Tá, no dá canal sim. do Victor. Acho que tem live quantas vezes por dia? Amanhã, vou fazer lá amanhã às 8h30 da noite. Eu, André Reis, cientista político, e um convidado que eu estou aguardando a resposta ainda hoje. Tá. Comprem o livro dele. Eu vou ver se eu consigo comprar também, mas eu não garanto nada porque a situação tá complicada. Mas qualquer coisa é barato, então É um, é um, Oi? é um prazer, uma honra. Não, é bom, né? Que no caso, isso só existe hoje por causa do primeiro texto, que é o farol do livro. Esse segundo papo só tá rolando basicamente por causa disso, que foi a forma que eu te conheci. É, E é isso, gente. Obrigado por. Eu espero que esse esquema especial com temas mais. Não vou falar sérios, mas mais. Vou falar sérios, foda-se. Vocês entenderam. Seja mais legal, que vocês gostem. Avalie a gente no Spotify com 5 estrelas, se vocês puderem. Assistam também no Spotify lá. Assiste aqui também no YouTube. É, Acho que é isso. Segue o Vitor. As redes dele estão aqui na descrição. A gente se vê. Ia ter episódio amanhã, mas amanhã, infelizmente, não vai ter. Mas se vocês quiserem me ver, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, eu tô lá na Twitch. Papo Incerto também, igualzinho. Só não tem podcast mais, lá é só jogo. A gente vai estar lá amanhã. A gente, no caso, eu, tá bom? Obrigado para quem acompanhou até aqui. No áudio também, o pessoal do áudio vem aqui pro YouTube, se inscreva aqui no Papo Certo Podcast, vai no canal do Vitor também do link, se inscreve lá, acompanha as lives para você se informar melhor e não votar por protesto, pelo amor de Deus. é inútil, sai pra nada. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. E a gente se vê amanhã, Valeu. 9 horas da manhã. Tchau.